A maior batalha do século XXI não está sendo travada com bombas, tanques ou porta-aviões. Ela acontece em fábricas, laboratórios, bolsas de valores, rotas marítimas e centros de inteligência. De um lado, os Estados Unidos, a superpotência hegemônica que por décadas reinou absoluta sobre o mundo em poder e influência global. Do outro, a China, a segunda maior economia, com a maior marinha do mundo, líder em inovação tecnológica e desafiante do poder global. Duas superpotências, dois projetos de mundo, e uma pergunta que pode definir o futuro da humanidade: quem dominará a próxima era da história? A maior disputa de poder e rivalidade histórica do século XXI já começou. De um lado, os Estados Unidos, a superpotência hegemonista que dominou a ordem mundial por décadas. Do outro, a China, a potência ascendente que desafia a liderança estadunidense em tecnologia, economia, redes sociais, espaço, indústria e influência global. Mas essa rivalidade não é uma guerra convencional, e muito menos, como muitos analisam, uma cópia moderna da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. Este novo momento tem nuances históricas únicas. Inspirada em estratégias desenvolvidas por Mao Tse-tung durante a Revolução Comunista Chinesa, Pequim aposta em uma batalha estratégica, silenciosa, paciente e calculada. Em vez de um conflito direto, a China busca desgastar seu rival por meio de centenas de movimentos estratégicos, ampliando sua influência, enquanto evita uma guerra aberta que poderia ser fatal para ambos os lados. Enquanto Donald Trump chegou a Pequim em busca de acordos comerciais com o pires na mão, pedindo clemência e querendo a ajuda da China para abrir o Estreito de Hormuz, Xi Jinping, em uma posição de força sem precedentes, parecia jogar um jogo muito maior e melhor, mais estratégico e refinado, redefinir as regras globais da competição entre as duas maiores potências do planeta. E aí eu te pergunto, quem realmente está vencendo essa disputa? A China está construindo o caminho para substituir os Estados Unidos como líder global? Quais são os limites do desafio chinês nos Estados Unidos? Ou os Estados Unidos ainda possuem as ferramentas necessárias para preservar sua hegemonia e liderar a ordem global a longo prazo? Nesta análise, vamos mergulhar nos bastidores da rivalidade entre China e Estados Unidos, compreendendo profundamente as estratégias ocultas de cada lado e descobrir como essa disputa pode transformar a economia, a tecnologia, Taiwan e o futuro da ordem mundial. A luta pela hegemonia global no século XXI não será decidida em um único movimento, mas será ganha por cada passo decisivo que cada superpotência der, aproveitando as fraquezas e vulnerabilidades um do outro no momento mais oportuno. Ela será travada por milhares de movimentos invisíveis e longe dos olhares do grande público, e esse resultado certamente mudará o destino da humanidade como um todo. Em 1940, escondido em uma rede de cavernas no interior da China, Mao Tse-tung escrevia sobre um tipo de guerra diferente. Não era uma guerra sobre tanques, nem sobre bombas, muito menos sobre ofensivas, mas uma guerra de paciência estratégica e meticulosa. Um conflito de desgaste do adversário ao longo do tempo, em que ele não é destruído em um único soco, mas enfraquecido lentamente, ano após ano, decisão após decisão, crise após crise, por meio de múltiplos golpes desgastantes. Para o antigo líder chinês, a vitória não pertence a quem for mais forte, pertencia àquele que tem a melhor compreensão do tempo, aquele que soubesse transformar pequenas vantagens em uma mudança histórica de poder. Décadas mais tarde, essa filosofia parece ter ressurgido no centro do Partido Comunista Chinês. Enquanto grande parte do mundo observa navios de guerra, grandes porta-aviões, mísseis hipersônicos e tarefas comerciais, Pequim parece estar jogando uma partida muito mais longa e estratégica. E aqui está a chave para compreendermos o jogo que Pequim quer jogar. Uma disputa estratégica pelo poder hegemônico global que pode redefinir o destino da humanidade no século XXI. E foi exatamente isso que ficou evidente durante o encontro entre Xi Jinping e Donald Trump. Uma reunião cercada por cerimônias grandiosas, banquetes luxuosos, honras de Estado, elogios públicos um ao outro, regado à grande pompa que um encontro como este deve ter, e discursos diplomáticos cuidadosamente calculados e planejados. Por trás dos sorrisos e das câmaras, porém, escondia-se algo muito maior. Subliminarmente, a rivalidade latente entre as duas maiores potências do planeta se revelava de forma latente. Xi Jinping fez menção direta à armadilha de Tucídides, em que o pensador ateniense apontava para o iminente conflito entre uma potência consolidada e hegemônica, que no caso da Grécia Antiga era Atenas, e seus aliados, e uma potência desafiante,
Esparta e a Liga do Peloponeso. Logo, Xi Jinping demonstrou a habilidade de dizer que a China não queria desafiar e confrontar os Estados Unidos do mesmo modo que a União Soviética na Guerra Fria, uma vez que a rivalidade entre as duas superpotências não era apenas econômica, tecnológica, militar, mas é uma disputa bem mais complexa pelo futuro da ordem mundial. De um lado estão os Estados Unidos, a superpotência do Ocidente, líder do mundo democrático, a nação que criou os fundamentos e dominou o sistema internacional desde o fim da Segunda Guerra Mundial. O país que construiu as alianças globais de segurança mundial para sustentar politicamente todo o sistema internacional, edificado após a Segunda Guerra Mundial, controlando as principais rotas financeiras e do comércio internacional de importantes commodities e divisas, liderou também a revolução tecnológica e transformou o dólar em uma das moedas mais poderosas da história. Por outro lado, temos a China, o dragão oriental, o antigo Império do Meio, uma potência que saiu da pobreza extrema para se tornar a maior potência industrial do planeta. Um país que constrói portos, ferrovias, usinas, centros tecnológicos e cadeias produtivas em uma velocidade que impressiona até seus adversários. E que agora está conseguindo superar os Estados Unidos em diversos setores tecnológicos e de inovação, além do setor militar, nomeadamente o setor estratégico naval. Mas existe uma diferença importante e fundamental entre Washington e Pequim. Os estadunidenses frequentemente pensam em ciclos eleitorais bem curtos, como mudanças bruscas de políticas internas e orientações diplomáticas erráticas, devido ao reposicionamento estratégico variante. Já os chineses frequentemente pensam em décadas, com um planejamento de longo prazo tanto na condução das políticas internas quanto na orientação diplomática mais assertiva. Os Estados Unidos, liderados por Donald Trump, chegaram a Pequim em uma posição de fraqueza. Isso mesmo que você ouviu, fraqueza. Depois de mais de um ano de políticas diplomáticas erráticas, com tarifas aos aliados que estressaram o mercado internacional, afastaram aliados dos Estados Unidos e os aproximaram da China, além de inflacionar ainda mais o preço de produtos básicos do mercado interno estadunidense, deixando mais caros, encarecendo o custo de vida já elevado do público estadunidense, o que foi uma facada pelas costas às classes baixas e à classe média dos Estados Unidos. Se isso não fosse o bastante, Trump iniciou uma guerra no Oriente Médio a pedido de Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro israelense, na sua guerra eterna contra o Irã. Logo, não existe mais o America First, mas o Israel First. Os interesses sionistas vêm em primeiro lugar, prioritariamente aos interesses dos Estados Unidos, contrariando sua própria orientação de se afastar da Eurásia e se focar no hemisfério ocidental, como declarado na Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos de 2025. E por causa dessa nova guerra, Trump e Netanyahu bombardearam e atacaram tanto instalações militares quanto alvos civis no Irã, até matando lideranças do país. Os iranianos responderam com fogo e fúria sobre as instalações militares e civis de países árabes, aliados dos Estados Unidos, bloqueando e destruindo refinarias, gasodutos e oleodutos. E o importante Estreito de Hormuz, rota de passagem de 25% do petróleo e dos fertilizantes do mundo inteiro, foi fechado, enquanto os Estados Unidos, em uma posição de fraqueza, com toda a elite empresarial de tecnocratas, a quem Trump deve seu cargo de presidente a eles, buscavam acordos comerciais, vendas de aeronaves, exportações agrícolas e contratos tecnológicos para o gigante asiático e quase inacessível mercado consumidor chinês, a liderança chinesa parecia concentrada em algo muito mais ambicioso. Pequim sente o cheiro de sangue no ar, sangue da fragilidade e decadência dos Estados Unidos. Por isso, ela não tem pressa. A China sabe que pode definir as regras do jogo do seu modo, definir o ritmo da competição pacífica e que ela não escale para ofensivas. Pequim sabe que pode definir como a rivalidade entre China e Estados Unidos deverá funcionar nos próximos anos. A China tem uma vantagem estratégica, o monopólio dos minerais de terras raras, o que lhe confere um poder bem maior de barganha nas negociações sobre os Estados Unidos. Além disso, uma indústria forte e competitiva, diante de uma nação ocidental desindustrializada e menos competitiva, é um poder de força muito maior. Por essas razões, Pequim não precisa que essa rivalidade seja resolvida urgentemente. Para Pequim, ela deve ser vencida gradualmente. Por essas razões, para Pequim, a rivalidade não precisa ser resolvida urgentemente. Ela deve ser vencida gradualmente, sem choque direto, sem escalonamento, sem um conflito que poderia destruir tudo e pôr tudo a perder para ambos os lados.
A estratégia é mais sofisticada, calculada, mais silenciosa e mais perigosa. Voltando aos ditames de Mao Tse-tung, fundador da China atual, você não precisa atacar seu adversário um único golpe decisivo que pode colocar tudo a perder, mas utilize centenas ou até milhares de movimentos estratégicos e calculados para que ele sinta que está perdendo. Uma nova fábrica, mais produtiva, um novo porto cada vez com mais docas, um novo estaleiro, uma marinha com cada vez mais navios, a maior marinha do mundo, com embarcações mais modernas, uma nova tecnologia, companhias tecnológicas adaptadas à realidade do século XXI, uma nova IA que revoluciona a automação e os serviços, uma nova parceria comercial com um importante país, uma nova rota de infraestrutura com hubs logísticos, uma nova vantagem industrial, uma nova dependência econômica e então mais uma, até que o equilíbrio global mude e a liderança global passe a não ser mais os Estados Unidos e seja a China finalmente. E é exatamente por isso que não estamos em uma nova Guerra Fria. A União Soviética era uma potência militar por excelência, vencedora da Segunda Guerra Mundial, mas só. Sua indústria era disfuncional, não tinha liberdade econômica, as pessoas passavam fome e muitas vezes não tinham o que vestir no inverno congelante soviético. A China é uma potência econômica, tecnológica, industrial e financeira. As economias estadunidenses e chinesas estão profundamente conectadas. Os dois países competem e são rivais. Porém, suas economias são complementares uma com relação à outra. É uma relação marcada por tensão permanente e interdependência estratégica. Não dá para definir simplesmente como uma relação fria e conflitiva da Guerra Fria. Há muita conexão entre os dois países. E talvez seja justamente isso que a torna tão complexa. Porque enquanto muitos analistas falam sobre o declínio estadunidense, outros apontam para os desafios crescentes enfrentados pela própria China. A China também não vive em um mar de rosas. Os efeitos da crise imobiliária ainda não foram superados. As perdas e endividamento monstruoso da Evergrande e grandes empreiteiras chinesas só foi limitado e acomodado dentro das reservas do Estado chinês. Hoje, a China não é mais o país com a maior população do mundo, sendo superado desde 2025 pela Índia. O envelhecimento populacional já está encolhendo a população chinesa de forma rápida, devido às catastróficas políticas de filho único restringindo a natalidade impostas lá atrás pelo Partido Comunista Chinês na era de Mao Tse-tung. Devido a isso, a longo prazo, haverá mais pessoas em idade avançada do que pessoas em idade produtiva, o que impacta em uma redução da força de trabalho a médio e longo prazo, com a queda de natalidade devido a um custo de vida crescente e a urbanização acelerada. Outra questão preocupante são os endividamentos de governos de províncias locais, que expuseram o erário chinês a uma vulnerabilidade e a um maior estresse fiscal. Na China, criou-se uma economia industrial voltada ao mercado externo, dependente das exportações, tanto porque o mercado chinês sempre foi avesso ao consumo e mais afim de poupar e economizar, quanto estrangeiros sempre foram dispostos a gastar e comprar produtos chineses. Mas, quando a economia global desacelera, desde 2008, a China quis voltar sua crescente oferta industrial para ser consumida pelo mercado interno e não conseguiu motivar o consumo, o que produz uma importante desaceleração econômica fortalecida pelos anos de lockdown da pandemia. A legitimidade do Partido Comunista Chinês está umbilicalmente associada ao crescimento econômico vertiginoso das últimas décadas, quando não há mais esse componente de unificação na narrativa nacional. O crescimento econômico, o Partido Comunista Chinês encontra no militarismo e no nacionalismo, especialmente na corrida pela unificação com Taiwan, um modo de não haver questionamentos e críticas tanto dentro do partido quanto na sociedade. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos também não estão imunes às crises e enfrentam seus próprios problemas. A polarização política dos Estados Unidos é tão caótica que por diversas vezes paralisou a administração pública, o que resultou em paralisia de serviços públicos essenciais. A dívida pública crescente é outra questão hercúlea para os Estados Unidos. Nos últimos anos, apenas na gestão de Bill Clinton, houve um pequeno superávit nas contas públicas. Depois disso, grandes endividamentos foram criados para sustentar a burocracia estatal gigante, gastos militares massivos e toda a máquina imperial hegemonista. Elon Musk tentou enxugar a máquina já nessa gestão Trump, mas com resultados pouco expressivos. Com a vantagem de deslocar indústrias e setores industriais inteiros dos anos 1990 e 2000 para o mercado asiático, justamente chinês, com mão de obra barata, qualificada e abundante, o Ocidente ficou com cada vez menos empregos e mais desindustrializado. E os Estados Unidos não foram a exceção.
e com as tarifas impostas por Trump, não houve incentivo para o empresariado do mundo que olhasse com bons olhos a insegurança jurídica dos Estados Unidos na era Trump. O autoritarismo crescente de Trump, que desafia as normas e regras internas dos Estados Unidos, são outra questão importante, com ações da polícia migratória do ICE que violam os direitos humanos. E o povo estadunidense se cansou de ver os Estados Unidos estendendo seus vários tentáculos para proteger a Europa, o Oriente Médio e o Extremo Oriente sem uma vantagem perceptível. Os desafios militares em múltiplas regiões do mundo cobram um preço muito alto. Nenhum dos dois gigantes parece invencível e tem vida fácil, e talvez esse seja o aspecto mais fascinante dessa história. Tanto Washington quanto Pequim parecem convictos de que estão testemunhando o enfraquecimento do rival. Mas e se ambos estiverem errados? E se o século XXI não pertencer nem aos Estados Unidos nem à China? E se estivermos entrando em uma era completamente diferente? Uma era de multipolaridade, uma era em que potências médias ganham mais influência, uma era nova, mais desafiadora, em que Índia, Turquia, Brasil, Irã, Indonésia, Arábia Saudita e outros atores passam a exercer um papel cada vez mais relevante no tabuleiro global. Uma era em que nenhum país consegue controlar sozinho os rumos do sistema internacional? Talvez a verdadeira transformação do nosso tempo não seja a ascensão da China apenas, nem tampouco o declínio inevitável dos Estados Unidos. Talvez seja o fim da ideia de que apenas uma ou duas potências podem definir o destino do planeta. Como diria Erdogan, o mundo não são apenas 5, em referência ao Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, que perfaz a geopolítica do fim da Segunda Guerra Mundial. Uma conjuntura que não se modernizou e não perfaz mais os novos tempos de multipolaridade. Enquanto Xi Jinping e Donald Trump deixavam Pequim acreditando que estavam conduzindo o jogo global, uma realidade diferente pode estar emergindo. Uma realidade mais complexa, mais dinâmica, mais imprevisível, mais fragmentada e potencialmente mais revolucionária do que qualquer estratégia pelas duas superpotências. Porque a rivalidade latente entre China e Estados Unidos é real. Ela moldará mercados, cadeias produtivas, tecnologias, hubs logísticos, forças armadas, alianças e economias. Mas a pergunta decisiva continua aberta. Quem realmente dominará o século XXI? A superpotência hegemônica? A potência desafiante? Ou um mundo muito maior e mais diverso do que ambas imaginam?